E agora nós poderemos iniciar o nosso encontro, avisando a todas e a todos que nós já estamos sendo gravados. E vamos até às 10 para as 11. E aí, sextou para todo mundo, né? Para todo mundo ficar feliz, já falar assim, já vamos animar, tá tudo certo. Tá bom? Vamos já preparando as coisas aqui, as coisas já estão devidamente preparadas, para a gente comentar os delitos contra a princípio, sair dos delitos contra a liberdade individual e passar para os delitos contra o patrimônio. Deixa eu só conferir mais uma vez. Vamos lá, se eu estou conseguindo interagir. A Ana Barbosa está aqui, Emily também, Henrique também, Isabela, Mariana Chaves, Jefferson está aqui, Otávio, Iago, Yuri, vocês estão aqui também. Vinícius está por aqui. Bernardes está aqui, já estou te vendo. Vocês estão me ouvindo, por favor? Só queria deixar claro aqui, por gentileza. Eu não estou, porque senão eu não estou conseguindo perceber se eu estou interagindo ou não com vocês. Alguém pode, por gentileza, só ligar o microfone, por favor? Tá aqui, ó. Muito bem, deixa eu ver. Deixa eu ver mais uma vez aqui. Bom, estão todos. O Jefferson levantou a mão, né? Tá me ouvindo? Então tá bom. Alguém mais? Emily, tá me ouvindo? Por favor. Já explico, sem pânico. Porque eu... Alô, pessoal? Eu vou escrever. Só para ver se a internet está indo ou não. E se vocês estão me ouvindo, de fato. Porque senão, como é que eu estou aqui? Tudo bem? Estão me ouvindo? Turma? Para não ficar aqui dando feedback, sem o feedback de vocês. Sim, professor, estamos te ouvindo. Obrigado. Agora eu estou feliz. O Jefferson já levantou a mão também. Moretti, obrigado mais uma vez. Então tá bom. É só pelo seguinte, eu tenho que ficar atento, porque só por hoje o Teams tá meio devagar. Não sei como vocês estavam na aula do professor Ricardo. Então eu tenho que tomar o maior cuidado aqui para justamente a gente não começar a ficar falando e eu ficar no vazio com vocês. Então tá bom. Eu já vou começar e nós já vamos... Estou mais aliviado agora com esse feedback, a gente vai ficando meio tenso, né? Porque falando, meu Deus, será que é questão? E nós estávamos falando a respeito ainda dos crimes contra... Eu queria mostrar para vocês, na verdade, alguns aspectos que eu mencionei ontem, mas eu não mostrei para vocês. Então eu queria mostrar hoje, apenas para começo de conversa. Então, por exemplo, no crime, quando eu falei para vocês sobre violação de domicílio, então, para começar rapidinho, o que a gente falou, eu havia mencionado para vocês algumas reformas a respeito do delito de violação de domicílio. E a verdade é a seguinte, aliás, a verdade não, e o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, era exatamente no que foi alterado a violação. Então, eu vou pedir licença aqui rapidinho para mostrar a tela para vocês, vou dividir tela e vou mostrar o artigo. Então, eu havia mostrado para vocês isso aqui, o parágrafo 2º da violação de domicílio, que foi revogado pela Lei 13.869. A Lei 13.869 é a lei do crime. Então, quando se fala da inviolabilidade do domicílio hoje, existe a responsabilidade do agente público.
previsto no artigo 22 dessa lei. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês, para ficar bem tranquilo, e eu vou rapidinho cortar, claro, vou cortar a tela para vocês poderem me ouvir e ficarem mais tranquilos, né? Vocês poderem me ouvir e ficarem mais tranquilos. Então, para constar, é justamente nesse artigo, o artigo 22 da lei, no caso, né, a lei 13.869, a lei 13.869 de 2019, vulgo, conhecido como pacote anticrime, é ela que dispõe. Então é o seguinte, quem invade ou entra, né, clandestinamente ou usando de algum disfarce contra a vontade do ocupante do imóvel, do possuidor do imóvel, e permanecer nessas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas pela lei, vai naturalmente aí responder pelo crime de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Então, quer dizer, o que o pacote anticrime no artigo 22, não foi para o Código Penal, coloca? Que a responsabilidade, se a invasão de domicílio, artigo 150 do Código Penal, for praticado por agente público, por pessoa, por agente público, no caso, sobretudo com autoridade, né, de segurança pública, no crime, vai responder por crime de responsabilidade pelo tipo penal do artigo 22 da lei do pacote anticrime. Mas também existe, claro, um parágrafo, neste caso, o parágrafo 2º, o parágrafo 2º desse mesmo artigo do pacote anticrime, que ele diz, claro, que é uma excludente de ilicitude, quando fala, não há crime, se o ingresso for para prestar socorro, indícios de necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Então, basicamente, não existe crime a partir do momento em que a invasão de domicílio for praticada em razão de socorro, em razão de mandado, no caso, aliás, em razão de flagrante, né? Flagrante delito, e por fim, e por último e não menos importante, em razão de socorro, de desastre. Então, essas são as três hipóteses, essas são as três, seriam as três pelo pacote anticrime, as três hipóteses que tirariam a responsabilidade criminal, do agente na invasão de domicílio. Para socorrer, em perseguição e, naturalmente, em flagrante a outro crime, e, por último, em caso de desastre, de calamidade pública, que, no final das contas, todo mundo tem que socorrer. Não apresenta nenhuma novidade isso, no parágrafo 2º do artigo 22 da lei do pacote anticrime, 13.869. Por que não apresenta? Porque o socorro, naturalmente, é o estado de necessidade de terceiro, ou a legítima defesa de terceiro. O flagrante delito também pode se configurar a legítima defesa de terceiro e o exercício regular de direito, no caso do profissional, naturalmente, da segurança pública. E no caso dos desastres naturais, é o socorro de terceiro, neste caso, no estado de necessidade. Então, não é que não trouxe nenhuma novidade, a lei apenas redundou o parágrafo 2º do artigo 22 da lei do pacote anticrime, apenas para garantir que não há abuso de autoridade para PM, para bombeiro, para policial, de qualquer força de segurança pública, né? Seja federal, estadual, civil, militar, rodoviária, ambiental, se ele agir, claro, dentro dos ditames, né, da lei. Então, foi essa a alteração, e isso revogou, claro, o parágrafo 2º do artigo 150, quando falava que era praticado, né? Então, o sujeito ia responder um crime de 1 a 3 anos e podia ter um aumento de pena. Hoje ele responde um crime de 1 a 4 anos. Beleza, Yuri? Beleza, turma? Todos me ouvindo bem? Vocês viram que hoje eu estou falando bem? João Elísio, tá beleza? Tá tudo certo?
tudo bem? Emily, tudo bem? Givanildo, tudo certo? Turma? Tá todo mundo bem? Hoje vocês estão calados. Eu fico meio assim. Opa, beleza, Jefferson. Maravilha, obrigado, viu? Jefferson já deu uma manifestada aqui. Eu preciso interagir aí com vocês. Depois eu sei lá, eu pedir para vocês ligarem a câmera um pouco para me tirar da solidão. Não, brincadeira. Brincadeira, gente, calma. Então o pessoal fala assim, mas agora, professor, último horário, a gente já está de pijama. Pelo amor de Deus, né? Tá cedo ainda para estar de pijama, viu? Outro artigo, né? Que coisa, né? Outro artigo que eu queria mostrar para vocês, claro, que eu citei, foi o artigo 40 da lei de correspondência. Então, o crime de violação de correspondência do 151, está no Código Penal também, agora com licença eu vou mostrar a tela. Põe da tela, comandante Chapéu, então põe da tela, né? Diria o Datena. Quando a gente fala a respeito do artigo, nesse caso do artigo 151, esse é o 151 do Código Penal. E aqui está o artigo 40, como eu mencionei para vocês, que é o artigo 40 da Lei 6.538. Lei 6.538, a Lei dos Correios. Então, quer dizer, a pena é de detenção, vai até 6 meses, ou multa, né? É diferente da violação de correspondência antiga do 151, que era de 1 mês a 6 meses ou multa. Aqui não, a pena vai de detenção, mínimo 15 dias, até 6 meses ou multa. E o pagamento, claro, não é excedente a 20 dias multa. Então, aqui está o crime. E a única coisa que a Lei dos Correios trouxe de alguma novidade, algo novel, foi exatamente o devassar. Deixa eu só agora cortar, né? Interromper aqui para... Deixe-me só agora interromper, e assim eu posso voltar a conversar com vocês numa boa, né? Com o microfone desenvolvendo. Então, a única coisa que alterou é a seguinte: antes o 151 falava, há muito tempo, né? Desde 78, devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. E a Lei dos Correios faz a mesma coisa, devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Aí, a única coisa, o único acréscimo, é que você coloca também, não é? Não somente a figura, igual no Código Penal, foi transferido para a Lei dos Correios. Então, ele fala a respeito não só de devassar a correspondência, ou seja, de abrir a correspondência, fuçar a correspondência que não pertence à pessoa, mas também a posse indevida da correspondência alheia, mesmo não fechada, não cerrada, para sonegar ou destruir, no todo ou em parte. Quer dizer, então, a pessoa que se apropria da correspondência, mesmo já aberta, mas a pessoa pega essa correspondência para destruir, para sonegar, quer dizer, indevidamente, claro, você já tem também, ou já incorre no delito, no crime, no delito do artigo 40 da Lei dos Correios. Beleza, pessoal? Então era isso o que eu tinha para falar. E essa primeira parte, apenas para colocar aqui para vocês, como se fosse, né, uma primeira parte para exibir para vocês. Então agora eu tô fuçando sempre na internet para saber se minha voz está sumindo, se está saindo ou não. Eu tenho que ficar atento, né? Então, eu estou aqui vigilante. Tá bom? Maravilha. Agora, também importa chamar a atenção do próximo artigo, do artigo que nos falta ser colocado aqui, que é o artigo 154, letra A do Código Penal. Então, a partir
agora a nossa conversa a partir de agora é para encerrar, não é? Antes da gente entrar nos crimes contra o patrimônio propriamente, no furto, a gente vai entrar nele daqui a pouco. Tem que só comentar algumas coisas também do exercício, né? Que vocês têm. Mas no artigo, ou artigo 154A, que naturalmente é o crime de invasão de dispositivo informático. Crime previsto no artigo 154, letra A, dos primeiros crimes de internet que nós tivemos no Código Penal. Por isso mesmo, claro que vale a pena. Então vamos lá. A gente vai começar a conversar a respeito dele agora e prosseguir rapidinho antes da gente falar das ações penais e para encerrar. Então, mais uma vez, eu vou começar a dividir a tela, né? Começar a olhar a tela para vocês. Para os crimes contra o patrimônio. A gente vai para o furto. Tá bom? Então, pronto. Começamos. Aqui está, pessoal. Aqui está o artigo 154A. E a partir de agora, claro, começa a fazer as considerações de dispositivo, naturalmente uma violação. Então aqui está o crime dele. 3 meses a 1 ano. Esse é o crime que você tem a figura do cracker, como eu havia dito, mas do cracker, que é o sujeito que basicamente levando vantagem, não é? Entender o seguinte, o 154, ele coloca a invasão do dispositivo informático que pode estar na internet. É o que diz o 154, é como nos fala o 154. Ele pode estar conectado à internet ou não. Ele pode ser um daqueles computadores que ficam sem conexão com a internet, não é? E, naturalmente, entende-se por invasão entrar neste computador, nos seus arquivos, alterar esses arquivos, instalar esses arquivos, destruir os arquivos, sem a autorização do titular. Ou instalar naturalmente o que a gente chama de vulnerabilidades. Na aula de ontem, bem no finalzinho, quando a gente estava falando sobre isso, eu estava conversando com vocês sobre aqueles exemplos de namorada, ou ex-namorada, ou ex-namorado, ex-marido, que pega e bota um programa de computador, né, um bug, bota lá um programinha de computador e fica todo pimpão, todo gracioso, rastreando rastreando a comunicação da esposa, ou da namorada, ou do namorado. E que esse tipo de coisa é muito comum, tanto que se você procurar na própria internet, você tem esses programas, esses spyware, que no final das contas vão servir exatamente a este propósito, que é o de colocar a pessoa, né, sob vigilância. Então, esse delito, a princípio, ele tem pena de 3 meses a 1 ano. E qualquer pessoa, atenção, que produzir é o verbo, né? Eles colocam produz, oferece, distribui e vende os programas de computador com o intuito de craquear, de fazer essa vigilância, de fazer essa invasão de dispositivo indevida e ilegal. Qualquer pessoa, portanto, qualquer pessoa que produza, que escreva o programa de computador, também pega de 3 meses a 1 ano. Então, olha só. Quais são as pessoas atingidas por esse tipo penal? Qualquer pessoa, a princípio. No caput, qualquer pessoa que banque o cracker, não o hacker, o cracker, que entre no computador sem autorização e faça qualquer alteração
destruição de programa de computador, instalação, que tem o dolo, naturalmente o dolo, de, ao invadir, invadir já é sem autorização, pressupõe-se, um periférico, um equipamento eletrônico que esteja conectado ou não à internet, e aí, claro, computador, laptop, notebook, iPad, tablet, telefone celular, iPhone, etc. Tudo aquilo que hoje a gente entende, né? Na verdade, os autores de direito penal ainda colocam telefone e tal, mas os smartphones, e a maioria de vocês usam smartphones o dia inteiro, além dos computadores. Portanto, é por isso, ou por essa razão, que você tem o delito, e ele, naturalmente, nessa forma. Certo? Só um instante, pessoal. Voltando. No parágrafo 2º, você tem, naturalmente, o aumento de pena. A pena ela aumenta-se de 1/3 até de 1/6 a 1/3. Se dessa invasão, claro, existe algum tipo de prejuízo econômico, que foi aquilo que eu falei para vocês. Se a pessoa invade, por exemplo, e apaga ou sequestra dados da pessoa e fala que não vai devolver, ou bota a perder, instala e causa um prejuízo à pessoa. Pessoa, nesse caso, claro, pessoa física, a vítima, o detentor dos arquivos ou responsável pelos arquivos. Então, vai ser a eles. Mas, em relação ao 154A, e é uma coisa que é muito interessante a respeito deles, ou melhor, desse delito, quando a gente fala sobre invasão de dispositivo, e que você tem naturalmente o dolo, o sujeito ativo, ele é qualquer pessoa, e o sujeito passivo é qualquer pessoa. Inclusive, é preciso lembrar que há um adendo a princípio. A gente fala em qualquer pessoa aqui, mas existe no finalzinho dele, no parágrafo 5º, quando há o aumento de pena final dele, porque aumenta-se de 1/3 à metade a pena, então a pena de 3 meses a 1 ano pode ser aumentada até a metade, de 1/3 até a metade, se o crime for praticado contra presidente da República, atenção, anônimos, era isso que eu ia conversar aí com vocês, contra governador de estado e do Distrito Federal, porque governadores, contra prefeito, contra o presidente do Supremo Tribunal, presidente da Câmara e do Senado, Assembleia Legislativa dos Estados e do Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal ou Câmara Municipal. E contra dirigentes, diretores da administração direta fundacional, secretarias, fundações ou indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Então, notem o seguinte, o crime de 3 meses a 1 ano pode ter a pena aumentada de 1/3 à metade, ou seja, ele pode ficar até com 1 ano e 6 meses, se houver a invasão a qualquer dispositivo, neste caso, a qualquer dispositivo destas pessoas, de acordo com o parágrafo 5º. Então, quer dizer, o ponto agora não é mais o ponto de onde nós paramos na aula de ontem. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Pronto. Agora sim. Vem do ponto que nós paramos no encontro de ontem, na aula de ontem, mas agora com essa adição do 154, letra A, no caso do parágrafo 5º. Então, quer dizer, é só lembrar, o crime é praticado contra qualquer pessoa. Trouxe prejuízo, você tem um aumento de 1/6 a 1/3, prejuízo econômico. Mas se praticado contra qualquer pessoa chave, contra qualquer pessoa, a proteção, nesse caso, a pessoas, nesse caso, chave da administração pública, os chamados dignatários da República, né, os dignatários, porque ocupam cargos como presidente do Senado, presidente da Câmara. E é por isso que eu acho interessante, porque, neste caso, só os presidentes, claro, não deputado. Então, vazar dados, atenção, vazar dados dependendo do acesso ao computador
Se for dessas autoridades, você está naturalmente no artigo 154, com o aumento de pena do parágrafo 5º. Tudo bem, pessoal? Então, se qualquer cracker resolver entrar no celular ou no computador do prefeito de Paranavaí, e aqui não diz, viu? Atenção, aqui não diz se o computador é público. Ele tem que pertencer à pessoa pública. Então vamos imaginar que é o computador particular, o laptop do prefeito de Paranavaí. E o cara pega um monte de arquivo, faz um monte de barbaridade. Ele pode responder por vários crimes, mas o primeiro deles, naturalmente, já está aqui, é a invasão de dispositivo. Já vem a invasão de dispositivo. Já está por aí. Ok? Turma, vocês estão me vendo? Aliás, estão me vendo? Estão me ouvindo? Perdão. Nenhuma pergunta. Eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui, mas estamos encerrando esta parte. Certo? Turma? Ah, tá tudo certo. Já vi mãozinha, tá tudo certo. Já vi as mãozinhas, tá tudo bem. Então tá bom. Todo mundo calado hoje, a sala tá vazia. Eu tô achando até estranho. A nossa sala tá meio vazia hoje. Não é assim, né? Ô, pessoal, peraí. Mas tá certo, tá todo mundo aqui. Tá bom. Tô vendo todo mundo. Então tá. Seguindo adiante. Dentro do artigo 154A, existe também a redação do parágrafo 3º. E o parágrafo 3º, esse sim, o parágrafo 3º, ele tem mais a ver, tem bem mais a ver com segredo de violação de segredo, segredo industrial, carta comercial. Por quê? O parágrafo 3º do 154, ele diz que se da invasão resultar a obtenção de conteúdos de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas, é uma forma qualificada. O parágrafo 3º, ele apresenta uma qualificadora. A qualificadora do 3º, cujas penas vão até 2 anos, de 6 meses a 2 anos. Se não se constituir disso, naturalmente, crime mais caro, crime mais grave, perdão. Então, o que você tem no parágrafo 3º? O cracker invade o computador e ele pega segredos, por exemplo, industriais, plantas, projetos, informações sigilosas, quando são sigilosas ou definidas pela lei, ou quando ele assume o controle remoto do dispositivo invadido. Uma das posições mais interessantes que você tem ali no parágrafo 3º é exatamente assumir o controle do aparelho invadido, que é o controle remoto, no qual a pessoa, no caso o agente, ele entra, por exemplo, no computador e aquilo que a gente tem, né? Instala um programinha num computador e ele, de onde ele estiver, liga o microfone, liga a webcam. Na hora que o cara está escrevendo, ele está pegando os arquivos dele, está espionando ali direto. Aí tem momento que, para prejudicar, ele vai lá e derruba o computador do cara, certo? Some com arquivos, faz, enfim, tudo aquilo e controla. E a partir disso é um pouco grave, porque, por exemplo, quando você tem o controle, atenção, o controle, por exemplo, de um celular, se esse celular tem
aqueles programas de casas que abre o portão, que entra, que tem acesso à câmera de vigilância. Então, claro, se o crime for mais grave, se usar o celular da pessoa para praticar o crime, para praticar um crime mais grave, como no caso, abrir o portão de uma casa e abrindo o portão da casa, outras pessoas entrarem, é claro que ele vai responder não pelo delito de 6 meses a 2 anos, mas ele vai responder pelo furto. Porque aí, exatamente, se a partir da invasão do dispositivo eletrônico algo mais grave é praticado, o crime mais grave, claro, é que fica em primeiro lugar. Então, haverá uma conjunção. O crime mais grave Pronto, pessoal. Agora eu voltei. Ufa. É, aí eu não sei se... E não foi da minha internet, mas tudo bem. Que a gente cai e a gente volta. E logo agora, né, que eu estava falando, será que alguém invadiu meu computador? Porque... Mas está todo mundo me escutando agora. Deixa eu só fazer um teste aqui. Testezinho não muito... Tá osso, eu sei. Tá osso. Porque eu não tenho certeza se vocês estão me escutando. Ah, estão. Pronto, tomei a liberdade de ligar a câmera
só para dar uma testada. Bom, tá tudo certo, com a internet não é problema. Foi o Teams aqui que me deu, a Microsoft que me deu uma travada. Poxa vida, viu? Agora que eu estava falando, né? Justamente para fechar o parágrafo terceiro do 154, que, pô, ele é o mais legal, porque justamente ele torna essa vigilância, não é? Essa forma do parágrafo terceiro muito mais interessante, que é a seguinte, quando ele diz no finalzinho, se não constitui crime mais grave. Então a pessoa, por exemplo, que pega, instala
Christian, você está me ouvindo? Nós não estamos conseguindo te escutar. Olha lá no seu WhatsApp, por favor. Vai melhorar agora. Professora, me Agora ouve? sim. Estão me ouvindo? Não, Agora sim. Não mexi em Todos nada, ouvindo professora. ele? Todos me ouvem? Eles me mandaram mensagem aqui e não liberaram. Ninguém liberou o microfone para falar para você que eles não estavam te ouvindo? Pois é, ninguém deviam ter falado, mas eu estava falando e estava aqui acompanhando tudo e eu falei, poxa, estão me ouvindo, tá tudo certo. Meu Deus. Tá bom, volte 6 casinhas no tabuleiro, né? Vamos voltar. Não, eles me mandaram mensagem desesperados aqui. Aí eu falei Não, assim, gente, abre o microfone e fala com o professor. Não, e eu tô com o meu microfone tudo ok, tá tudo certo aqui. Eu não sei o que. Fiquei preocupado agora. Eu falei, alô, alô, não mexi. Eu juro que. Não, mas já está resolvido, professor. Ah, então tá bom. Boa aula, gente. Obrigado. Ele estava aqui, não sei se estava mudo. Tudo bem, pessoal? Agora me ouvem, né? Poxa vida. Ô, turma, então tá jóia. Eu aqui falando, durante uns minutos aqui numa boa, e estávamos na resolução, porque encerramos o capítulo aqui agora. Então a gente pode ir para as resoluções de maneira mais despreocupada, coração leve. Obrigado, viu, professora Letícia, mais uma vez. Sabe, professora Letícia, sensacional. E agora eu posso falar com vocês, porque senão vocês estavam acompanhando, estava coisa de maluco, né? Devia estar uma coisa de louco. Turma, então é o seguinte, os exercícios que estão lá, que estavam ali estão ali para vocês, é do dia 4 para o dia 5 mesmo. Não é nada que eu os obrigue a resolver, é apenas para a gente trazer aquela fixação de matéria mesmo. Então agora, se vocês me permitirem, bem claro, eu vou novamente repetir por onde nós estávamos. Então, no exercício número 1 do questionário que vocês têm, está no Drive, no Microsoft Teams, no questionário de vocês, ele está dizendo aqui, ele está sendo colocado um caso, o primeiro caso é naturalmente de exploração do trabalho, de transformação ou redução, como diz o Código Penal, a lei penal, do trabalhador à condição de escravo. Então, redução do trabalhador à condição de escravo ou análogo, né, que vai ser exatamente o crime do 149. Então, é isso que a gente tem ali. Passando agora para o segundo exercício, são só 4, na verdade são 5, ele está bem tranquilo de revisar. No segundo exercício, também vou mostrar para vocês, quando... Isso. Agora sim. No segundo exercício, vou falar um pouco mais devagar, é outro trecho de reportagem. Essa é uma reportagem da BBC. Eu não acreditei no Ctrl-C, Ctrl-V da fonte, não caiu, mas está lá. Diz o seguinte, me fizeram entrar numa sala de cirurgia de uma clínica chique, no Cairo, Egito. Naquela hora, fui muito bem recebido. Fui para anestesia geral. Quando acordei, já tinham me levado de volta para casa. Fiquei vários dias deitado com dores terríveis. Ainda sangrava um pouco. Para relatar. Relatou a Gali. De acordo com o escrito acima, fosse no Brasil, os recrutadores do jovem da questão responderiam, neste caso, por qual delito, se fosse no Brasil? Bem, no problema número 2, ou na questão número 2, é exatamente uma questão de tráfico de pessoas. Especificamente ali, ocorrido no norte da África, no Egito, né? Por conta de tráfico de órgãos. Então, se fosse naturalmente no Brasil, nós estaríamos falando que os agenciadores dessas pessoas
eles praticaram o artigo 149A. Neste caso, o 149A, por conta com o aumento ainda, não é, do caso, por conta dele incluir-se aí, claro, o tráfico de pessoas, e neste caso o tráfico de órgãos. Então, quer dizer, estaria o sujeito respondendo por um crime de 4 a 8 anos, pelo inciso 1 do 149A. Então, a resposta do segundo exercício, ou do número 2, está no 149A, inciso 2. 149A, inciso 2. Levando, mais um. Nesse caso, aí tem o terceiro. O terceiro exercício também é uma reportagem, nada demais, nada muito complexo ou dramático. Na verdade, para dizer a verdade, e diz o seguinte, está aqui, ó, leia o seguinte trecho de reportagem, da reportagem aqui. Uma mulher de 34 anos foi resgatada de casa, proibida de sair, nesta quinta-feira, dia 29, no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. Ela foi liberada pela Polícia Civil após usar a página do Google para pedir socorro. De acordo com a delegada Ângela Felé, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a mulher usou uma ferramenta de pergunta no site sobre como pedir socorro na noite de terça-feira, dia 28. Identificou a pergunta e localizou o endereço do envio. De acordo com o descrito acima, o marido desta mulher, naturalmente, deve responder por qual delito? Bom, não precisa ir longe. Vai responder pelo delito de sequestro ou cárcere privado do 148. E mais especificamente, nesse caso, retratado aqui pela reportagem, é claro que o marido vai responder na modalidade cárcere privado. Por quê? Porque ele não tirou a mulher, a esposa, para outro lugar. Ele a manteve presa, manteve cativa. Não pediu resgate, nada disso, claro. Então não se trata de extorsão ou extorsão mediante sequestro. Tudo bem? Essa é a situação número 3, que a gente tinha aí desde ontem, né, da aula, e tem como esse exercício. Só quero que vocês deem uma olhada mesmo nele. Tudo bem, pessoal? Agora vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo. Ainda bem. Vou continuar no próximo. Só falta mais um. Esse mais um, e a gente já encerra esta parte também do encontro. A gente começar a falar a respeito dos crimes contra o patrimônio. Tá, gente? Lá vai. Quarto, dá uma olhada. Durante um assalto a um carro forte, 3 vigias da empresa de segurança, tal, foram levados com os assaltantes. Rodaram com os criminosos cerca de 12 quilômetros e foram libertados longe do local do carro, já esvaziado. Fora o de roubo, artigo 157, com as suas características, praticado por mais de 3 pessoas, é possível se falar em delito contra a liberdade dos vigilantes? Qual delito? Então, naturalmente, aqui no 4, de novo, vai ser o 148, o 148. Então, mais uma vez, aqui, nesse daqui, você vai ter mais uma vez o 148, o sequestro, cárcere privado. E como, naturalmente, eles foram? Pelo problema aqui mostrado. É rapidão. Eu vou bem rapidão, para não ocupar esse tempo da aula. E para vocês poderem depois resolver também, né, um pouco mais de tempo, ou resolver outros que eu vou passar para vocês na próxima semana. Então aqui, naturalmente, o que houve é o sequestro cárcere privado, e nesse caso o sequestro. Eles foram abduzidos. Eles foram tirados do carro forte, rodaram pela cidade até serem deixados em outro lugar, onde ficaram, sob vigilância. Então, tirado de um ponto para levar para outro, caracteriza, claro, a situação de sequestro.
Nesse caso, eles se deslocaram, portanto, houve e há a situação de sequestro. Isso no número 4. E o último dessa noite, dessa situação, apenas para criar aqui uma revisão, já começar a dar umas revisadas e ao mesmo tempo uma olhada no que é diferente, né? E o último deles, o último dos problemas, das situações, é o quinto. Aí, de acordo com o processo, a vítima estava em casa, chegou e entrou na casa sem licença e durante uma briga acabou a empurrando e mordendo o braço da mulher. Isso aqui é do noticiário mesmo, aconteceu, né? Isso é uma notícia de 2016, em que o cara mordeu o rapaz, ele entrou na casa e mordeu. Então, fora a lesão corporal, é claro que o sujeito praticou 150, que neste caso é a violação de domicílio. Então, além do sujeito responder pela lesão corporal, claro, ele vai responder pela violação de domicílio, e neste caso, naturalmente, a partir daqui, não é? Respondendo junto com o crime de lesão corporal. Essa lista de exercício que está de ontem, né? Está desde ontem lá para vocês e para hoje, eu estou resolvendo, ela não é para me ser entregue ainda, mas a gente sabe que o trabalho que vocês farão para o segundo bimestre comigo, justamente ele vai implicar na resolução de exercícios. E aí eu vou sempre postando os exercícios de leve, para até a gente poder escolher quais deles que vocês me entregarão, no caso, como avaliação, não é, como nota do segundo bimestre. Ok, pessoal? Tudo bem? E agora, vocês me ouvem? Estão me ouvindo, né? Não tem problema nenhum. Muito bem. Espero que sim, né? Para todo mundo aqui, depois do susto que eu levei. Então, pessoal, nós vimos os crimes contra a pessoa. Nesse caso, encerramos com os crimes contra a liberdade individual. E agora, finalmente, nós vamos começar os crimes contra o patrimônio. Delitos contra o patrimônio. Então, a partir de agora, nós vamos começar o capítulo todo do Código Penal que passa pelos crimes contra o patrimônio, e são naturalmente vários. Basicamente, a gente tem do artigo 155 ao 180, neste caso, o 180A do CP. Esse é o 7 dos crimes contra o patrimônio. Então, nós vamos naturalmente, nós vamos agora começar a conversar. A princípio, eu só vou conversar com vocês algumas coisas a respeito dos crimes contra o patrimônio, da objetividade, e nós vamos naturalmente conversar a respeito do primeiro, né, dos crimes contra o patrimônio, óbvio, que é o crime de furto. Beleza? Vou bem devagar aqui. Deixa eu só ver aqui, Jefferson, só se está aqui. Ah, tá tudo certo. Maravilha. Então, nós vamos aqui do 155 ao 188A. E o primeiro dos crimes contra o patrimônio que nós temos, ou que nós vamos conversar, vamos dar início aqui à conversa, naturalmente um dos crimes mais populares que nós temos no Código Penal, que é o crime do 155, o delito de furto. Nós vamos para um dos crimes antigos, vamos conversar a respeito deste, que é um dos delitos mais antigos que existe na lei, desde que os portugueses entraram no país, não é? E trouxeram, embora naturalmente o furto ele já se caracterizava há muito tempo também dentre as sociedades primitivas, ou as sociedades que habitavam aqui, originárias que habitavam o Brasil. Quando nós falamos a respeito do furto, e é preciso sempre colocar a perspectiva dele, é que, em primeiro lugar,
ele é visto como um crime simples, porque nele, naturalmente, não envolve violência. Não. Nós temos no furto um delito simples. Vamos olhar para ele. Vamos olhar para ele com algum cuidado. Então, eu vou agora interromper a tela, mais uma vez, para a gente poder já dar uma olhada nele e a gente poder começar a conversar a respeito dele, do furto. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidinho. Eu vou mostrar para vocês na tela, claro. Voilá! Está aqui. Pena e multa, e principalmente as condições. Aqui que eu destaco naturalmente o verbo dele, que é o verbo subtrair. Então, a partir daqui, do furto, a gente tem e dá para tecer as primeiras considerações dele somente em relação ao caput do furto. Somente em relação ao seu caput. E é isso que nós vamos fazer por alguns minutos antes de nós prosseguirmos. O furto, ele em primeiro lugar, ele é um crime simples. Quem pode praticar o furto? Qualquer pessoa natural. Qualquer pessoa natural pode praticar o furto. Sendo maior de 18 anos, naturalmente, né? Qualquer pessoa natural sendo maior de 18 anos, nacional ou estrangeira. A pegadinha a respeito, claro, do furto está no sujeito passivo. Porque você fala assim, e quem é o sujeito passivo do furto? Ah, qualquer pessoa. Não. Vamos começar já a distinguir, a partir de agora, o furto e as filigranas técnicas do furto a partir do sujeito passivo. O sujeito passivo do furto, ele não é exatamente qualquer pessoa. Qualquer pessoa no sentido natural, no sentido humano, sim. Mas aqui está a nota que vem para nos salvar em relação ao furto quando a gente fala. É qualquer pessoa que no momento em que foi praticar furto, que no momento em que a subtração foi praticada, era ou responsável possuidora ou era proprietária da coisa. Então, claro, para ser dono das coisas, qualquer pessoa, a princípio, pode ser dona de qualquer coisa, salvo as restrições da lei à propriedade. Por exemplo, armas. Então, qualquer pessoa pode comprar um óculos, tendo dinheiro. Qualquer pessoa pode comprar um anel. Qualquer pessoa pode comprar uma lâmpada ou um jogo de lâmpadas de LED. Maravilha. O furto, ele não incide de forma alguma, tendo como sujeito passivo qualquer pessoa, mas naquele momento a pessoa que era possuidora, a pessoa que era responsável, a pessoa que era proprietária da coisa. Percebem a sutileza? Isso é muito importante, naturalmente, porque é preciso deixar bem claro que quando alguém pratica, portanto, um furto, é preciso que a coisa, o objeto subtraído, tenha um dono, tenha um possuidor. Senão, não é furto. Senão, não há o furto. Tudo bem, pessoal? A galera tá mais silenciosa agora. Vou começar dando, né? Podem escrever aí também, não tem problema. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Hugo? Né? Tudo bem, Jefferson? Tá todo mundo aí, Otávio, Sinclair? Percebem? Então, quer dizer, eu é que não vou aparecer com uma pegadinha dessa numa prova, mas posso aparecer, naturalmente, com alguma pegadinha dessa. Que é justamente dizer, qualquer pessoa, não. Qualquer pessoa que naquele momento, no momento em que foi praticado o furto, era possuidor, era proprietário da coisa. Segundo ponto, que é importante, claro, o verbo do furto. O verbo do tipo penal, opa, eu tinha colocado aqui um sinal a mais, ficou ruim aqui, deu ruim para mim. Agora sim. O verbo do furto. Ora, qual que é o verbo do furto? O verbo do furto
é subtrair. Ou seja, não é invadir, não se trata de intimidar, não se trata de ameaçar, simplesmente subtrair. Pegar a coisa, naturalmente que é de outra pessoa, naquele momento, e pegá-la ou para si mesmo, ou pegá-la no interesse, em nome, ou para dar a outra pessoa. Então, necessariamente, o furto, ele não é um crime, embora praticado contra o patrimônio, e aí eu vou aos detalhezinhos, né? Aos detalhezinhos doutrinários, ele não é um crime que necessariamente o sujeito precisa, por exemplo, enriquecer. Exemplo, o sujeito ativo que furta uma blusa, digamos assim, uma blusa bonita, para o pessoal, para as meninas, né? O pessoal gosta de fazer aquelas brincadeiras assim, eu queria comprar umas brusinhas na loja, agora com o Covid não dá para ir ao shopping, ir na loja, ir à loja comprar umas brusinhas, como o pessoal fala. Não é verdade, meninas? O pessoal fala assim, brincando, né? Pegar umas brusinhas aí. Então, o sujeito tá lá, aniversário da namorada, tá sem dinheiro, aproveita, passa numa loja, enfia numa sacola lá 2, 3 blusinhas e ó, vaza. A intenção, o dolo é subtrair. Ele vai ficar? Não. Qual o proveito que ele terá? Ora, proveito sentimental, né? O proveito afetivo, da satisfação da mulher amada, em virtude aí de ser lembrada no aniversário. Os proveitos são outros. Então, o furto, ele atinge o patrimônio, mas não quer dizer que o dolo do sujeito que pratica o furto, ou seja, a intenção dele, fora naturalmente se assenhorar, né, da coisa, não para ficar para si mesmo, não para subtrair a coisa para acrescentar em seu patrimônio. Ele simplesmente pode subtrair para doar para as pessoas. Imagine exatamente como, se você quiser, um exemplo de Robin Hood, ou de Robin Hood, né, da Inglaterra. Embora ele roubava, ele não furtava, mas quando ele furtava alguma coisa, ele praticava furto. Claro que ele fazia para si mesmo e distribuía para os outros. Então, furtava para si, né? Lembra? Roubava dos ricos e distribuía aos pobres. No caso, se aquilo que ele furtasse, que ele não roubasse, ele também poderia, neste caso, responder por furto. Então, não existe no dolo do furto um proveito adiante que seja patrimonial. Não é furto apenas e tão somente furtar a coisa, se apropriar da coisa, se assenhorar da coisa, subtraindo-a, tirando do dono, do possuidor, de forma malandra, né, sem ele notar, que é furto, não é para ameaçar, não tem o elemento do roubo, aqui do 157. Mas a pessoa faz isso, ela faz, por exemplo, para doar. Ela faz, por exemplo, para dar de presente para alguém. Ela faz com outra intenção que não seja a de acréscimo patrimonial para a própria pessoa. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Então tá bom. A coisa. Qual que é o objeto, nesse caso, do furto? Objeto é coisa. Claro, alheia, móvel. E neste caso, claro, quando se fala no objeto, a definição do objeto material é aquela do direito civil, quando fala do que é coisa móvel. A coisa móvel é aquela que pode ser transportada. A coisa móvel é aquela que pode ser deslocada e pode ser transportada. Né? Que você não precisa ser destruída para ser retirada, que não precisa ser alterada fisicamente, separada, não é? Deteriorada. É aquilo que pode ser carregado. É coisa móvel, que tem a mobilidade. Quadro, vaso, estátua, dependendo do vaso e da estátua, claro. Carro, livros, dinheiro, joias. Às vezes, dependendo do tamanho de como ele é colocado, um cofre, não o conteúdo, mas leva-se o cofre todo, uma lancha, um jet ski, uma mesa, uma cadeira,
todos os bens que tocam as nossas vidas, um amplificador, uma sanfona, todos os bens que tocam a nossa vida, que nós conseguimos pegar e conseguimos transportar. Esses são os objetos. Então, quer dizer, a estrutura do furto basicamente significa do sujeito claro, sem violência, sem grave ameaça, tirar para ele, para proveito dele, ou para outra pessoa, não importa, para outra pessoa, algo que pode ser transportado, que pode ser manuseado, que pode ser transportado sem muita... Essa coisa pertence a uma pessoa, a outra pessoa, que naturalmente vai ficar com o prejuízo. E a partir daí, claro, você tem tem tipificado o delito de furto. Lembrando que o furto, naturalmente, aí, ele vem a proteger tanto aquilo que está na propriedade privada, mas também aquilo que está sob a tutela da propriedade pública, que pode estar na tutela da propriedade pública. Tudo bem, pessoal? Então vamos aos parágrafos. Agora a gente paragrafa, né? O que o Código Penal tem a nos mostrar, com permissão, claro, o que o Código Penal tem a nos mostrar do crime de furto? As categorias, por assim dizer, deixa eu já colocar aqui para vocês. Opa, já está aqui. Maravilha. Então tá aqui, ó. A primeira delas. A pena é de 1 a 4 anos e multa. E a primeira coisa que a gente tem no primeiro parágrafo do crime de furto, claro, é a causa especial, que vem a ser colocada de aumento de pena. A pena, ela se aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Se o crime é praticado durante o repouso noturno. O que é bem engraçado, né, quando a gente fala a respeito do parágrafo 1º. Porque, em primeiro lugar, claro, para o Instituto de Direito Penal, noite é considerado a partir do momento em que você não tem mais, é o período do dia sem a luz solar. Quem fala isso é o Ricardo Andreucci. A noite é o período do dia sem luz solar. Mas não é somente o fato de ser praticado à noite o furto. O parágrafo 1º, ele está dizendo, ele está sendo colocado aqui, e ele é colocado dessa forma, que é exatamente no momento em que as pessoas estão descansando, no momento em que as pessoas estão, a partir dali, né, o furto chamado noturno, a partir do momento em que as pessoas elas estão no repouso. Não significa dormindo, mas é simplesmente o horário em que a população se recolhe. Há uma jurisprudência citada aqui, do Tribunal do Paraná, que diz o seguinte, é citado na Revista dos Tribunais, a 553, página 371. Basta para a caracterização do repouso noturno que se aproveite
Pronto, pessoal. De volta. Então, voltando ao parágrafo único aqui, como diz o Ricardo Andreucci, repouso noturno significa, naturalmente aqui, todas as condições em que as pessoas estão distraídas, ou assistindo televisão, ou recolhidas em casa, tomando banho, relaxando na cozinha, jantando. E a pessoa naturalmente se aproveita disso, claro, ou já deitada, recolhida, por exemplo, na cama, lendo alguma coisa, né? Lendo algum autor, alguma coisa assim. E é exatamente por conta dessas distrações em que o sujeito está no aconchego do lar. É preciso lembrar que o furto, claro que o furto no repouso noturno tem que ser levado em consideração, porque nós temos um crime antes, 5 artigos antes do furto, que é a invasão de domicílio, pô. Então a pessoa invade o domicílio do camarada. O camarada está distraído, sem possibilidade de se defender, até porque ele não será agredido, mas a sua propriedade será agredida. E é por isso, claro, que você tem o parágrafo primeiro. Agora, há também, da mesma forma que existe o furto simples e o aumento de pena, e esses eu sempre coloco na prova, então vocês já ficam meio atentos, a gente tem também, naturalmente, o furto privilegiado. Existe. Veja bem, é diferente de princípio da insignificância. Eu vou falar sobre isso depois, daqui a pouco. Calma que vocês vão falar de crime de bagatela, né? Princípio da insignificância. Mas está no parágrafo 2º. As condições do furto ser tratado com redução, ser tratado como privilegiado. Se o criminoso, como diz o parágrafo 2º do artigo 155, ele é réu primário, ele vai ter aí, realmente, alguma vantagem. E é de pequeno valor a coisa forçada, o juiz pode substituir a pena, primeiro, de reclusão por detenção, e diminuí-la de 1 a 2/3, ou, se ele quiser, aplicar tão somente, a multa. É o primeiro furto do camarada. Errou, admite o erro, está ali arrependido. O valor da coisa nem era tão grande assim. E aí aplica-se, claro, a multa. Então aqui você tem uma conduta que pode apresentar uma causa especial de diminuição de pena. Uma causa especial de diminuição de pena por conta disso. Mas isso, claro, a questão do valor da coisa de ser pouca coisa, você tem nesse parágrafo 2º. Mas aqui é apenas uma causa de diminuição de pena. Só escrever aqui para ficar bem claro para quem estiver anotando não se perder. Eu coloquei, quase que virou um Código Civil, que deu 1555, mas é o artigo 155. Então, uma causa especial de diminuição de pena do parágrafo 2º, ou no parágrafo 2º. Até aí, tudo bem. Mas e aquilo que a gente chama, ou que está acostumado a respeito do princípio da insignificância? Então fica a pergunta, mas insignificância no furto? É possível aplicar, incidir, ou não é possível incidir o princípio da insignificância em relação aos bens? Bom, vamos a uma realidade brasileira. Se você pegar a jurisprudência de 2014, cita os anos, 2015, 2016, vocês verão que está cada vez mais difícil, seja em agravo regimental, em habeas corpus, no caso HC constitucional, no STF, tem decisão da ministra Carmen Lúcia, que é muito dura, a gente sempre pensa que ela é boazinha, né, mas ela é durona em relação ao princípio da insignificância. Basicamente, o que a gente pode dizer é que, hoje em dia, por decisões de ministros como Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, o falecido Teori Zavascki, que estão registrados, tá, nos anais
do STF, o STF não tem reconhecido o princípio da insignificância em relação ao furto, gente. E eu falei as datas. Você pega julgados de 2014, 2015, 2016, portanto, julgados que foram subindo, né, em apelação até chegar no Supremo Tribunal Federal, honestamente, você não vai encontrar muito reconhecimento ao princípio da insignificância. Isso por quê? Porque hoje em dia, de acordo com o STJ e com o STF, o princípio da insignificância ele teria que estar estribado em 4 condições ou 4 requisitos. Então, a partir daqui, eu apresento para vocês, eu acho que fica mais atraente apresentar os requisitos da insignificância para o furto. Então, o primeiro dos requisitos que seria colocado seria a mínima ofensividade da conduta do agente. Primeiro requisito. O que significa a mínima ofensividade da conduta do agente? Que o furto fosse praticado em condições mínimas de ameaça. Então, por exemplo, jamais um furto com invasão da casa. Por menor que fosse o valor, seria aventado o princípio da insignificância, claro, para ser colocado aí, excluindo a tipicidade. Então, a mínima ofensividade, da conduta do agente teria que ser assim: o cara numa feira, está passando pela barraca de tomate, da batata, de repente vê lá a abobrinha, ele pega uma abobrinha, 2 abobrinhas ali, na feira, exposta para todo mundo. Quer dizer, ele não usou chave, ele não usou dispositivo eletrônico, né? Ele não invadiu a barraca, estava na caixa ao lado, ali ao pé da barraca, ele foi lá, se abaixou, pegou 2 abobrinhas, enfiou no bolso e tentou correr. Para colocar. Segundo ponto, e esse é um exagero, tá? A ausência de total periculosidade social da ação. Se a gente está falando de periculosidade da ação, é claro que nós temos que mencionar aqui, no caso do furto, o fato do sujeito não furtar, por exemplo, carro e sair andando. O sujeito não furtar, por exemplo, dependendo, né, do local, não furtar a casa ou um escritório. Quer dizer, não trazer distúrbio social. Mais uma vez, a única hipótese que a gente pode ter é do sujeito na rua. Pegar, por exemplo, uma sacola de bobeira ali na rua, um guarda-chuva exposto numa loja para o lado da calçada, qualquer coisa que não traga, de fato, uma ameaça às pessoas, como, por exemplo, né, furtar corrente, bater carteira, usar de destreza, né, no furto para bater carteira, bater bolsa, bater carteira, bater celular. Celular já fica difícil, claro, por conta do valor. Terceiro ponto, ínfimo grau. Aí a lei exige que nós sejamos santos. A doutrina, né, no caso do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento. Quase como se fosse inexigibilidade de conduta diversa. Ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente significa, claro, que aquilo não seja o normal da pessoa. Quer dizer, só se aceitaria, portanto, o princípio da insignificância ao furto, entre outras coisas, um sujeito, por exemplo, perdendo o réu primário dele, né? Sendo primário na conduta, cometendo justamente o furto por conta de uma bobeira, de uma ocasião. A ocasião não faz o ladrão, então. De uma ocasião, uma bobeira, um deslize moral,
um desviozinho moral, falar assim, vou fazer tal coisa, tô aqui de bobeira, pô, olhei esse pé de cabra num canto ali da farmácia, vou furtar. Um pé de cabra, vou furtar esse pé de cabra. Pra quê? Pra ter em casa. Não tem um pé de cabra, eu vou ter. É uma alavanca, é um instrumento útil. Ou então, tá num restaurante, passando a decoração do restaurante, pega, vê um ímã de geladeira, um imãzinho, mas bem bonitinho. Pega e fala, pô, mas esse imã, caramba, mas faz parte da decoração do restaurante, que sacanagem ao proprietário, que sacanagem aos sócios, a quem quer que seja. Tá lá o Jacan, né? A Paola, o Jacan, o Fogaça, o Claude, todo esse pessoal, que vocês que gostam aí de Masterchef, essas coisas. Quer dizer, aí o ínfimo grau de reprovabilidade que o sujeito justamente cometeu o crime de bobeira. E aí sim, o quarto e último que todo mundo fica destacando em palestra, e a inexpressividade, ou seja, inexpressivo da lesão jurídica. E, entre outras coisas, claro, aí que entra o valor da coisa. Portanto, está aqui no chat. Aqui é que entra, finalmente, o valor da coisa. Então, turmas, né? Tanto turma 1 quanto turma 2. Portanto, a todas e a todos aqui, né? Vinícius, Jefferson, Iago, Yuri, Sinclair, Otávio, Matheus, Mariane, Hugo, Emily. Esses são os quatro. Entende-se que esses são os 4 requisitos para que um tribunal superior como o STJ ou o STF, hoje em dia, adote como critério para não penalizar ninguém e excluir basicamente a tipicidade do furto. É por esses critérios que hoje em dia, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, portanto não basta o valor da coisa, apenas o valor baixo, se aplica ou não se aplica, reconhecendo o furto como crime de bagatela. E aí, naturalmente, não penalizando a pessoa. Então, Iago, Sinclair, Otávio, Jefferson, nós já estamos caminhando para o final do encontro. Vocês viram que eu fui bem devagarzinho, porque esse era o ponto mais importante a ser falado do furto com vocês. Tem mais uma coisinha do parágrafo 3º, mas esse era o ponto mais importante. Esse é o verdadeiro ponto, Vinícius. Esse é o verdadeiro ponto, Emily. Esse é o verdadeiro ponto, Iago. Então, o que nós temos diante de nós aqui, o que os nossos tribunais superiores entendem que é crime de bagatela. E não é apenas aquela ideia que a gente tem de o valor da coisa ser ínfimo. Então, primeiro, mínima ofensividade da conduta do sujeito. Ele não é perigoso nem oferece perigo. 2, ausência de periculosidade social da ação. A ação dele não bota exatamente em ameaça a vida privada e a vida pública. Ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento. Então o sujeito está fazendo isso por uma bobeira, o sujeito está fazendo isso pela primeira vez, o sujeito está fazendo isso porque faltou, né, uma orientação ali na hora, perdeu o primário, perdeu o irmão. E 4, a inexpressividade da lesão jurídica, ou seja, do prejuízo, da lesão do objeto subtraído ou tentado na subtração, que é o valor da coisa. Portanto, senhoras e senhores, não se surpreendam que por conta desses critérios, o princípio da bagatela se torne praticamente teoria. Não letra morta.
Pronto, minha turma. Olha só, caí, mas caí gostoso agora, hein? Isso porque sextou. Isso aí é sinal. Isso aí já é sinal. Hoje tá, professora. É fim de segundo tempo, professora Letícia. Agora consegui voltar de novo. Mas agora estamos aqui. Tá? Deram carrinho em mim aqui. Dessa vez. Pessoal, pronto. A gente cai e volta, né? Agora. Pronto, pessoal. Caí e voltei. Eita. E agora que eu tô finalmente aqui podendo ler, que ele está carregando a página. Então, turma, basicamente é isso. A gente continua falando dos crimes, ou desse posicionamento do crime de bagatela. A gente continua falando sobre o posicionamento do crime de bagatela, e aí eu volto todo esse assunto com vocês no encontro de quinta-feira. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então a gente se vê no encontro de quinta. São 22h49. Daqui a pouco já vamos caminhando aí para o encerramento, né? Então a gente continua o 155 a partir do parágrafo 2º e falando dos delitos dos crimes de bagatela. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Sem problemas, né? A gente vai e retoma o assunto depois. Tá bom, pessoal? Tudo certo? Tudo bem, então? Então pronto. A gente não tá conseguindo nem, eu não estou conseguindo nem interagir com vocês aqui. Hoje o Teams deu trabalho. Hoje o Teams deu trabalho, viu? Então, turma, mais uma vez, deixa eu já colocar para vocês, então. Espero que vocês estejam me ouvindo. A gente continua na próxima aula. Tudo bem? Sem nenhum atrapalho, sem atrapalhar ninguém, sem nada. Porque eu estou vendo que não está mais indo para lugar nenhum aqui. O Teams não está indo a lugar nenhum. Está difícil realmente. Não estou conseguindo mais interagir com o sistema. E a internet está boa. Dura não dá um boa noite formal para vocês, né? Alô? Alô? Alô?